Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa tarde. É uma alegria para mim estar com vocês nesse congresso Shalom Online. Deus quis assim, então louvado seja Deus. Quero acolher todos vocês que a partir desse momento estão ligados, estão bebendo desta fonte no congresso Shalom. Sobretudo a você, meu irmão formador, seja comunitário, seja formador pessoal, seja sacerdote, enfim. Se você sentiu interesse de estar aqui para participar deste momento, é porque de alguma forma você já age nesse ministério de acompanhamento, aconselhamento. Seria bom que todos os membros de aconselhamento, de cura e libertação, todos os conselheiros, seria muito bom que todos os formadores pessoais, todos os formadores comunitários estivessem nesse momento aqui, participando, dada a importância que tem esse tema que nós vamos falar. Vamos só rever o tema geral do nosso Congresso Shalom. E o tema geral está aqui, ó. Quanto mais santos, mais fecundos. Vamos repetir todos juntos? Quanto mais santos, mais fecundos. Se a gente estivesse juntos no fórum presencial, você olharia para o irmão da direita, para o irmão da esquerda e diria isso. Se você estiver com alguém aí, com algum irmão da comunidade participando nesse momento, diga para o seu irmão, quanto mais santos, mais fecundos. Sabemos que acompanhar alguém, formar alguém, aconselhar alguém é um grande dom. Um grande dom. E na nossa comunidade, desde o início, Deus deixou muito claro para o Moisés que a nossa missão é evangelizar, mas também formar filhos maduros para Deus. Deve existir dentro da comunidade católica Shalom um movimento constante de lançar as redes e, ao mesmo tempo, de pegar esses peixes e formá-los. Evangelizar para tirá-los do mundo. Evangelizar para arrancá-los das garras do demônio. Evangelizar para que eles conheçam a verdade que liberta. Mas não basta só evangelizar. E nós, formadores, sacerdotes, você do Ministério de Cura, de Aconselhamento, formador pessoal e comunitário, sabe que, como diz o Evangelho, quando a rede é lançada, não vêm somente os peixes bons, mas também todo tipo de peixes. Imagine se uma pessoa vai pescar, lança a rede, e aí de repente, ao puxar os peixes, ela simplesmente olha para alguns, escolhe e despreza os outros. Isso pode até funcionar numa pescaria. O pescador pode dizer, não, eu não quero esse tipo de peixe. Nós, não. Nós somos aqueles, e eu digo nós porque como padre, eu sou diretor espiritual, eu sou confessor. Sirvo também no Ministério de Cura e Aconselhamento. Formador pessoal. Nós somos aqueles que vamos atrás, exatamente como diz os nossos estatutos, como dizem as nossas regras, daqueles não amáveis. O trabalho de um formador pessoal, comunitário, de um irmão que está no aconselhamento, de um padre, é ir atrás dos irmãos feridos. E nesse mundo que vivemos, eles chegam cada vez mais feridos. Feridos na sexualidade, na afetividade, psicologicamente perturbados, de situações familiares
terríveis, pessoas que foram abusadas sexualmente, abusadas fisicamente, abusadas psicologicamente, e essas pessoas chegam e precisam da nossa ajuda. Então, bendito seja Deus por mim, por você. Ah, padre, eu estou aqui, mas eu não sou formador pessoal, não sou formador comunitário, eu não sou padre. Se você está aí, é porque o Espírito Santo te trouxe dentro deste congresso para ouvir falar deste tema que é essencial no acompanhamento dos irmãos. Mas veja bem, o formador, o irmão que acompanha, que aconselha, não é alguém que bota uma bata, no caso do Ministério de Cura, coloca uma bata com o nome conselheiro e vai dar algo para as pessoas. Não, essa pregação, esse momento, é para mim, é para você. Né? O tema que nós vamos tratar agora é de suma importância para nós que somos estes que vamos cuidar dos peixes que vieram nas redes da evangelização. Tem uns que estão na linha de frente na evangelização, mas é preciso que exista aqueles que vão recolhendo esses peixes e tratando-os segundo a vontade de Deus. Nós iremos conversar dentro da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo de hoje. Essa exortação foi lançada pelo Papa Francisco, né, e vale a pena que você tenha, se você não adquiriu ainda, adquira, tá? Inclusive na própria internet você encontra o texto. É importante você ter o texto dessa exortação apostólica. Mas eu diria, compre o livro, não custa nada, menos de R$10, talvez R$6, não sei bem o preço, mas você deve ter na sua biblioteca. Por quê? Como um médico que tem que se especializar cada vez mais no seu ofício, aqueles que estão nesse trabalho, neste ministério de ajudar os outros, precisam também se especializar. Nós não podemos ficar parados no tempo. Ah, eu fiz o curso para entrar no ministério de aconselhamento. Ah, eu tenho... Não, leia mais, procure mais. Eu sou uma pessoa que estou sempre atento ao que o Espírito diz às igrejas, como diz o Apocalipse. O que o Espírito fala através do Santo Padre, o Papa, através dos santos. Agora mesmo eu acabei de adquirir um livro que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, um livro de mais de 1000 páginas, que eu vou usar um pouco na pregação, sobre a perfeição cristã. Nós precisamos ler, para a gente não ficar dizendo bobagens, para a gente não ficar dando a nossa opinião, para a gente não ficar em dúvida. O formador, o acompanhador, o conselheiro é alguém que tem que ter segurança na palavra de Deus, na doutrina da igreja. É alguém que já foi provado, é alguém que já passou por batalhas, é alguém que venceu batalhas e por isso é capaz de acreditar que Deus vai vencer na vida do irmão. Porque se eu não venci minhas batalhas, como é que eu vou dizer para o irmão que ele vai vencer? Com que autoridade, com que força, com que unção, se eu não experimentei na própria vida o que Deus realizou em mim? Se eu não posso dizer como Nossa Senhora, o Senhor fez em mim maravilha, santo é o seu nome. O Moisés nos diz, para sermos discípulos e ministros da paz, nós temos que ter a paz. Por isso que para ser um ministro dessa paz, eu primeiro preciso ser discípulo. Eu preciso receber aos pés do Senhor, como a pecadora, como Maria de Betânia, para depois eu transbordar no outro. Aquilo que vai ser falado aqui são armas, são indicações preciosas que vão nos ajudar, que vão nos dar força, para a gente não desistir, porque
é tão difícil esse ministério, é tão cansativo às vezes. Nós também somos tão tentados a desistir da vida do outro, que desistimos. É mais fácil dizer, eu não tenho condição mais de acompanhar essa pessoa, ou esquecê-la, ou ser indiferente, e ficarmos com os peixes sadios, bonitos, agradáveis, que fazem o que a gente pede. Não podemos desistir de quem Deus nos confiou. Eu não posso desistir, porque se o meu formador tivesse desistido de mim, eu sempre penso, eu tenho uma grande graça de ter o Moisés como meu formador. Se o Moisés tivesse desistido de mim nos primeiros anos da comunidade, eu não estaria aqui. Eu não seria o padre Antônio Furtado. E o Espírito Santo talvez queira falar muito sobre isso. Não desistir de ninguém. De acreditar. E de também fazer a nossa parte para que o outro seja salvo, seja liberto. Então, dentro da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, nós vamos para a quinta parte, o quinto capítulo. Luta, vigilância e discernimento. Hoje, nesse momento, nós vamos ver somente a luta e a vigilância. E amanhã, o padre João Wilkes, de Roma, que está em Roma, nosso irmão querido, padre Joãozinho, vai falar sobre o discernimento. Então, me entregaram aí a luta e a vigilância. Então, nós vamos tratar disso. Eu, como sempre, eu gosto de começar com a palavra de Deus. Então, eu convido você a abrir. Vamos lá, deixa de preguiça, pega a Bíblia, pega um caderno, pega a caneta, né? Vamos lá, pega a tua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 10, seguintes. Até o 17, tá? Do 10 ao 17. Efésios 6, capítulo 6, de 1 a 17. Assim nos diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu soberano poder, ou pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir. Para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. Ficai alerta. A cintura, cingidos com a verdade. O corpo, vestido com a couraça da justiça. E os pés, calçados com a prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embaraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Palavra do Senhor mais forte? Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá uma palavra como esta, para nos indicar quais são os elementos, as armas, os instrumentos que o Senhor quer que tenhamos na própria vida para vencermos. Eu quero só destacar algumas frases desse texto. Primeiro, fortalecei-vos no Senhor. Fortaleza. Revesti-vos da armadura de Deus. Depois, tomai a armadura de Deus para resistir nos dias maus. Vejam como aparece. Fortaleza, resistência. Fortaleza, resistência. Ficai alerta. Alerta. Embaraçai o escudo da fé. Tomai, enfim, o capacete da salvação. Aqui o apóstolo São Paulo, ele tem em mente um soldado romano da época. Inclusive, se for possível colocar aí, eu não sei se vai ser possível, uma imagem de São Miguel Arcanjo. Se for possível, coloque aí uma imagem de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo está vestido como um soldado romano. Se você observar, você vai ver. Ele tem um capacete na cabeça. Ele tem a couraça que cobre aqui o peito. Ele tem o escudo, né? Ele tem na outra mão a espada. E ele tem uma sandália, um sapato, né? um calçado. Porque, como ele é o arcanjo do combate, houve um combate no céu, Apocalipse 12, Miguel e seus anjos, ele, na iconografia cristã, desde o começo, foi pintado, foi feito, suas estátuas, suas imagens, como um soldado romano, inclusive com o elmo na cabeça. O Papa Francisco, na encíclica que estamos meditando, no capítulo 5, ele diz: a vida cristã é uma luta permanente. A vida na comunidade Shalom é uma luta permanente. A sua vida, meu irmão, a minha vida é uma luta permanente. Quando eu acordo, quando eu levanto, quando eu vou para o ministério, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu estou na família, quando eu estou na vida comunitária, quando eu estou na célula, quando eu estou no cinema, quando eu estou no shopping, quando eu estou acompanhando, dormindo, acordado, a vida cristã é uma luta permanente. E o Papa diz, porque a vida cristã é uma luta, requer-se força e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. Esta luta, diz o Papa, é magnífica. Essa luta não é um peso. Essa luta, ai meu Deus, eu queria que o demônio me esquecesse. Ah, se o demônio não me visse. Se sua vida não tivesse batalhas, se sua vida espiritual não tivesse combates, você seria uma geleia, um cristão geleia. Né? É quando nós usamos os nossos músculos que nós criamos massa no nosso corpo, músculos. Né? Quando a gente não se exercita, a gente fica cheio de gorduras, massa gordurosa que só faz o mal. Então, na vida cristã, essa batalha, ela é magnífica, eu diria até necessária. Ela é necessária. Como o exercício diário é necessário para o corpo,
a batalha e a luta espiritual, ela é necessária. Por isso que o Papa diz, ela é magnífica. Magnífica, porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa vida. Ai, porque eu estou numa luta, eu estou numa batalha. Ai, meu Deus, vai se acabar o mundo. Isso não é luta, não. Me desculpe. Não é luta. Ou pode até ser uma luta. Pode até ser uma luta. Mas essa sua luta não está lhe levando ao essencial, que é a vitória. Deus não vai permitir uma luta espiritual na sua vida para você viver como derrotado, como fraco, murmurando, reclamando, eu vou sair da comunidade. Ah, depois que eu me consagrei. Ah, depois que eu fiz os perpétuos. Ah, depois que eu fiz o meu celibato perpétuo. Tudo desmoronou. Que conversa é essa? Desmoronou coisa nenhuma. O que aconteceu foi que você enfraqueceu. Lembra do começo? Como nada era pesado. Como você fazia vigília, como você jejuava, como você ia para o grupo de oração. O problema é que com o passar do tempo, a gente vai voltando à vida velha e vai se acomodando. Vamos agora a um texto que está na primeira carta. Está na primeira carta de São João, no capítulo 2. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, e aqui agora o apóstolo São João vai falar dos 3 inimigos que temos. Se o Papa nos disse que a vida cristã é uma luta constante, essa luta ela é contra 3 inimigos. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Eu indicaria a vocês a leitura da primeira carta de São João. Dentre os textos do Novo Testamento, essa carta, ela foi escrita um pouco mais tarde. João viveu até os seus 100 anos. Então, primeiro foi escrito os evangelhos, né? Depois tem aí as cartas de São Paulo. Então, João, ele já escreve num tempo onde a igreja está mais madura e está enfrentando exatamente esses perigos. As chamadas concupiscências. O mundo romano, o mundo grego, onde os cristãos estavam, em Éfeso, em Roma, em Jerusalém, em Corinto, em Atenas, aquele mundo ali, representava um grande perigo. Porque eles já tinham passado pela primeira fase da vida cristã. Diríamos no caminho da paz. Eles já tinham feito aí o caminho da paz, já tinham
feito o querigma, né? Já tinham passado. E no Apocalipse, João vai dizer às 7 igrejas coisas muito importantes, que é um outro texto que eu indico a vocês. Apocalipse, a partir do capítulo 3. Cada uma daquelas igrejas, Éfeso, Laodiceia, ele vai dizer: renovem o primeiro amor. Renovem o primeiro amor. E nesta batalha que a vida cristã exige, nós vamos encontrar 3 grandes inimigos. O mundo, não o mundo que Deus criou, as maravilhas da natureza. Não, não é esse mundo aí. Tudo que está na natureza é belo, é maravilhoso. Mas existe um mundo contrário a Cristo. Existe um mundo que está aí nas novelas, nos filmes, nas músicas, na mentalidade, infiltrado naquilo que Deus criou, esse mundo. O primeiro inimigo. O diabo, o segundo inimigo, e a carne. 2 desses inimigos estão fora. O mundo e o diabo estão fora de mim. E um inimigo está dentro de mim, que são as minhas concupiscências. Uma das coisas que mais chocou Lutero, fundador do protestantismo, é que Lutero, quando ele leu a carta aos Romanos e começou a pensar, coitado, ele pensava que era o Espírito Santo que estava guiando aquele movimento que terminou na Reforma Protestante, que foi um grande mal e ainda hoje é. Lutero achava que quando uma pessoa se convertia, aceitava Jesus, nessa expressão é muito comum dos evangélicos, irmão, aceite Jesus, você vai ser salvo. Então Lutero achava o seguinte: na hora que eu aceitar Jesus Cristo, na hora que eu deixar a igreja de Roma, na hora que eu viver das Escrituras e só as Escrituras, esse era o tema e é do protestantismo, só a Escritura, eu não vou ter mais tentações, eu não vou ter mais as concupiscências da carne. E Lutero morreu angustiado, porque depois que ele afastou-se da igreja, depois que ele abandonou os sacramentos, depois que ele abandonou a devoção à Nossa Senhora, abandonou a devoção aos santos, depois que ele abandonou os sacramentais, a confissão, a comunhão, em vez de melhorar, piorou. E ele teve, no final da vida, os historiadores dizem isso, que Lutero morreu perturbado. Perturbado porque viu que o seu movimento, em vez de trazer santificação e um bem para a igreja, trouxe foi a divisão e a confusão, que ele foi usado pelos príncipes alemães. Ele percebeu que aquele pensamento dele estava errado. Depois do batismo, e os protestantes fazem o segundo batismo, as concupiscências continuavam lá. Mas isso, meus irmãos, é o que nos diz a doutrina da Igreja Católica. Por isso, graças a Deus que o Santo Padre, o Papa Francisco, está nos falando isso. No número 159, da página 97, ele diz: não se trata apenas de uma luta contra o mundo e a mentalidade do mundo que nos engana, atordoa e torna medíocre, sem empenho e sem alegria. Nem se reduz a uma luta contra a própria fragilidade e as próprias inclinações. Cada um tem a sua.
E ele cita a preguiça, a luxúria, a inveja, o ciúme, etc. Mas é também uma luta constante contra o demônio, que é o príncipe do mal. Vamos dar uma salva de palmas aí para o Papa Francisco, que teve a coragem de, num mundo, inclusive teólogos, padres que negam a existência do demônio, o Papa, nessa exortação apostólica, está reafirmando a sempre e eterna doutrina da Igreja Católica. O demônio existe. Então, essa luta contra o mundo, contra a carne, ela tem um agente principal, que é o demônio. Vamos pegar aqui, eu falei para vocês, quem puder adquira, Teologia da Perfeição Cristã. Tem mais de 1000 páginas. Isso aqui foi um presente que eu recebi, e da editora Magnificat. Quem quiser até pode até entrar em contato conosco, porque a gente pode indicar onde você pode adquirir. Isso aqui tudo é sobre a vida interior. Meu Deus do céu. Bíblia, catecismo e um livro desse. Tudo isso para falar da importância que tem a vida interior. Ele diz, há um aspecto na vida cristã que consiste em lutar e desembaraçar-se de tudo quanto possa constituir um estorvo no caminho da nossa santificação. Por isso que o Papa, ele diz isso, né? E é interessante. Ele diz, não se trata apenas de uma luta contra o mundo, a mentalidade do mundo, nem se reduz a uma luta contra a própria fragilidade e as próprias inclinações. Não. No meio dessa batalha, nós vamos encontrar um inimigo concreto, que coloca no caminho um estorvo. Ou seja, sabe aquele caminho que você vai e não presta atenção naquela pedra que estava lá, mas você não viu, e a gente bate, aquele trupicão, né? Eu vou falar assim, é a palavra que a gente usa muito aqui, né? Você bate e cai. Aquilo ali é um estorvo, é uma pedra no caminho, que você não viu, porque se você fosse ver, você desviava. Quantas pessoas caem porque não veem o degrau, porque não veem a pedra no caminho? Escorrega porque não viu que tinha lodo na pedra. Esse é o estorvo que o diabo coloca no meio do caminho da nossa santificação. Também se deve englobar nele as provas de Deus, ou purificações passivas, que na linguagem dos místicos, São João da Cruz, Teresa d'Ávila e outros, se fala de noite do sentido, noite do espírito, noite escura, que tem por objetivo completar a purificação da alma, as quais ela, por si só, não poderia conseguir totalmente. Então, formadores pessoais, formadores comunitários, irmãos do aconselhamento, sacerdotes que trabalham na direção espiritual, nós precisamos, e o Padre João com certeza vai falar disso amanhã, de um discernimento espiritual para entender o que está acontecendo com a pessoa. Por exemplo, Padre Pio. Padre Pio, durante todo o período em que ele estava de formação, postulantado, noviciado, depois que ele se consagrou e os estudos para o sacerdócio, ele foi provado. Chegava no convento, a febre era tão alta que destruía até como é que chama? Um termômetro para cavalo. Destruiu um termômetro de cavalo. Aí, o coordenador dele, da casa, a gente diria numa linguagem de hoje,
mandava ele para casa. O médico dizia, manda ele para casa. Na hora que ele chegava na casa da mãe e do pai, ele ficava curado. E foi preciso o diretor espiritual dele, o Padre Agostinho, o formador dele, o Padre Agostinho, entender que naquela prova estava uma obra de purificação de Deus e, ao mesmo tempo, uma obra onde Deus estava formando o Padre Pio para o que viria, para todo o restante da sua vida. Então, às vezes, o que o formando está passando não é ruindade dele, não, é prova. Aquela enfermidade é prova. E, às vezes, é fácil a gente dizer, não, essa pessoa não tem condição de estar na comunidade. Ela vive doente. Essa pessoa não tem condição de viver os desafios da obra, porque ela tem depressão. Eu já vi tanta gente que estava com depressão dentro da comunidade, na realidade era um demônio que estava atormentando aquela pessoa. Temos, inclusive, testemunhos disso. É fácil mandar para casa. É fácil dizer, não, procura outra pessoa. Eu não tenho condição de ser formador dessa pessoa, não. Ou então nós mesmos. Eu vou entregar o meu tal e desistir. Porque eu não aguento. Não. Faz parte da batalha. Considerando esses princípios, vamos ver em que consiste essa luta. Em que consiste essa luta? Essa luta consiste numa luta contra o pecado mortal e venial. Não só mortal, mas mortal e venial. E contra as imperfeições. Segundo, luta contra o mundo. Terceiro, luta contra o demônio. As tentações, obsessões e até mesmo a possessão. Eu já vi irmão da comunidade de vida, irmão da comunidade de aliança, possuído pelo demônio, manifestado o demônio com tal no pescoço. Aliás, Santa Míria carismática, né? Míria de Jesus crucificado, ficou possessa por uma aprovação de Deus. E não era obra só do demônio, era obra de Deus, que se utilizou do próprio demônio para santificá-la. Luta contra a própria carne. 5. Purificação ativa das potências, dos sentidos externos e internos, das paixões que cada um tem, das potências da alma, o entendimento, a vontade, e as purificações passivas que Deus permite, como noite dos sentidos, noite do espírito. Então, tudo isso Deus permite para me santificar, para eu crescer. Há um outro texto desse livro que eu gostaria de colocar para vocês, quando fala da vida sobrenatural do homem e da mulher, no sentido genérico. Não há na natureza do homem nenhum elemento que exija ou postule, próximo ou remotamente, a ordem sobrenatural. A elevação a esta ordem é um favor de Deus totalmente gratuito, que ultrapassa e transcende infinitamente a exigência da natureza. O que é que o teólogo está dizendo para nós? Que na minha natureza humana não existe, não está em mim, nem próximo, nem remotamente, nada por mim próprio que me leve a uma vida sobrenatural. A vida sobrenatural é obra de Deus em mim, pela graça, e é gratuito, é dom de Deus, diz São Paulo. Há, no entanto, embora a minha humanidade não possua os meios para chegar no céu, foi preciso Jesus vir para me dar a graça, no entanto, uma estreita analogia entre a ordem natural e sobrenatural. A graça não destrói a natureza, como diz Santo Agostinho, nem se coloca à sua margem, mas precisamente a aperfeiçoa e eleva. A ordem sobrenatural constitui para o homem uma verdadeira vida. Nós temos que entender
que vida espiritual é uma vida. Por exemplo, para eu ter vida natural, eu tenho que comer todo dia, tomar banho, fazer exercícios, cortar meu cabelo. As mulheres, né, fazerem as unhas, fazerem, né, aquilo que é necessário para manter a vida humana. Mas há uma verdadeira vida espiritual que também precisa ser alimentada, que também precisa ser trabalhada para que ela vá transformando a minha existência. Assim como na ordem natural podemos distinguir na vida do homem 4 elementos fundamentais, a saber, o sujeito, né, a pessoa, o princípio formal de sua vida, suas potências e suas operações, de maneira similar encontramos todos esses elementos no organismo sobrenatural. O sujeito é a alma, todos nós temos uma alma. O princípio formal de sua vida sobrenatural é a graça de Deus, a graça santificante do batismo. As potências são as virtudes infusas. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, os dons infusos. E os dons do Espírito Santo. Cura, libertação, milagre, palavra de ciência, sabedoria, discernimento dos Espíritos. 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, 1 Coríntios. E as operações são os atos dessas virtudes e dons. O Espírito Santo que trabalha em mim. Por isso já temos perfilados em suas linhas fundamentais o caminho que temos que percorrer. Então eu tenho uma alma, esta alma foi salva por Jesus na cruz, e Ele enviou o Espírito Santo no meu batismo, no meu crisma, com a graça santificante, e que bom seria se nós pudéssemos estudar cada dom infuso, o que é a sabedoria, o que é o entendimento, como é que funciona, as virtudes, né? A Comunidade de Vida teve, inclusive, uma formação sobre as virtudes, como é que elas agem entre elas, como é que Deus opera, né? Depois, os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, temos que voltar a pedir na comunidade os dons do Espírito Santo. Cadê os dons? Muitas vezes numa célula você vai doente e volta pior. Muitas vezes num grupo de oração não tem quem aguente. Tem até zoada, pulo, né? Mas cadê a unção? Né? Cadê a unção que toca? Cadê a unção que transforma? Cadê a palavra de sabedoria, de ciência? Cadê o dom do Espírito Santo? Chega o formando diante de você e diz: olhe, eu só vim hoje mesmo por amor a Deus, que eu estou aqui morrendo de dor de cabeça. Como é que você vai continuar fazendo a formação com um formando com dor de cabeça? Bota a mão na cabeça dele. Ou pelo menos dê um Dorflex para ele ficar bom. Mas como é que você vai fazer uma formação com uma pessoa doente? E se essa doença persiste? Ela já foi no médico, ela já fez isso, vamos rezar, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Então os dons do Espírito Santo voltaram a usar. Eu me lembro, na casa mãe, quando eu morava lá, tinha uma jovem que passou 9 meses com depressão. Ela vivia trancada, triste. E as autoridades já tinham chegado à conclusão que ela deveria voltar para casa, porque ela não tinha condição de viver a vida comunitária. Um dia, por acaso, ela entrou lá no meio da formação, e no final, a formadora mandou rezar uma Ave Maria. Quando eu coloquei a mão no ombro dela, Jesus disse: esse cabelo dela é consagrado ao demônio. Esse testemunho já foi dado, ela já deu, inclusive. E depois, quando conversei com ela, ela disse: padre, minha mãe me consagrou a uma entidade e eu tive que passar 7 anos sem cortar o cabelo. Liguei para a Nelda, aqui de Fortaleza, nossa cabeleireira. A Nelda cortou o cabelo dela, ela foi depressiva e voltou curada, e está curada até hoje. Então, meus irmãos, os dons do Espírito Santo. O Papa, inclusive, e eu convido você a ler, esse tempo é pouco, mas ele fala da vigilância que precisamos ter. Meus irmãos, hoje nós não temos mais essa preocupação de estar vigilantes. O celular, a mídia, né, os filmes, eles entraram
Eles tomaram o lugar de Deus, eles tomaram o lugar do terço. Como é que eu vou vigiar se eu não rezo, se eu não jejum, o jejum da sexta-feira? Como é que eu vou ter vitória, como o Papa diz, se eu não anuncio o Evangelho? Se eu não tenho o capacete da salvação, eu não tenho a espada do Espírito, eu não faço estudo bíblico? Eu estou em crise. Eu acho que não é isso que Deus quer para mim. Não é isso não, meu irmão. Você está em crise porque você não usou as armas. É como uma pessoa que parou de comer e diz, eu acho que eu vou morrer mesmo, porque eu estou tão fraca. Claro, toma aí um caldo de mocotó para ver se você não cria coragem. Então, na vida espiritual, nós temos aí o caldo de mocotó. O texto de Nossa Senhora, a adoração, as vigílias. Como me dói quando eu chego naquela capela do Shalom da Paz e vejo em plena vigília a célula do lado de fora comendo bolacha e tomando café a noite toda. Entende? Então esses são os meios que Deus nos dá. Nos nossos escritos da obra nova, e aqui eu termino com ele, o Moisés diz, não haverá novo se não houver uma profunda vida de oração. A cada dia se torna mais claro para mim. A profunda vida de oração pessoal e comunitária será a força impulsionadora do novo em nós. Ela é o ponto de partida, é um impulso. Nossas células, nossos grupos de oração, nossas orações comunitárias precisam ser de fogo, de poder. Que a pessoa entra doente e sai curado, entra endemoniado e sai liberto, entra viciado e sai curado. Nossa oração pessoal, nossa vigília, nossas reciclagens precisam ser instrumentos de salvação para a nossa vida. Para vivermos este novo, é necessário estarmos dispostos a fazer morrer o velho em nós, detectar o velho e matá-lo. Matá-lo, abortá-lo dentro de nós. Morrer o velho que existe em nós e com facilidade nós disfarçamos este velho em novo. Ainda dizemos, eu sou assim mesmo, eu sou desse. Minha família é assim. Eu nasci assim. Não. Se é velho, Deus não quer em nós. Se contrapõe ao novo de Deus, seria incoerente nos chamando a vivê-lo. Precisamos, na verdade, com coragem e disposição, matar o velho. Isso é luta. Para que uma pessoa vai para a guerra? Não é para matar? O soldado vai para a guerra. Não, eu vim para a guerra, mas olha, não, eu tenho horror a sangue. Deus me livre de ver uma pessoa morta. Não, você está na batalha para vencer. E o demônio diz o Papa, um inimigo concreto. Ele diz isso na página 98. Não é um mito. Não é um mito. O demônio é real. E por isso Paulo apresenta as armas para vencê-lo. O inimigo é real, a luta é real. E nós precisamos acreditar no novo que Deus pode fazer. Nesse congresso, Shalom, tome a decisão de ser novo. De renovar a sua vida, de voltar. É tão simples. A pessoa vai para o médico pede uma série de exames, e aí nos exames de sangue está lá, ela está anêmica, ela está com colesterol alto, ela está com gordura no fígado, qual é o remédio? Dieta, vitamina. Então, na vida espiritual, vamos pegar aquilo que Deus nos deu nos nossos estatutos. Não tem nada de extraordinário, é viver todo dia, oração pessoal, estudo bíblico, é pagar a comunhão de bens, é fazer nossa vigília, o retiro, reciclagem, é isso. Nossa devoção a Nossa Senhora, a fé, os santos. Aqui em Fortaleza vocês têm uma graça que é a Capela das Santas Relíquias, de rezar com os santos, de pedir o céu, pedir ajuda, pedir a graça de Deus, para vencermos. Que Deus abençoe. E eu não estou fora disso não, meus irmãos. Sou igual a você. Não estou aqui para me colocar num pedestal de santidade, de jeito nenhum. Mas eu estou batalhando. Estou na guerra. Então diga comigo também, eu estou na guerra, na certeza da vitória, em nome de Jesus.
e de sua mãe Maria Santíssima, Rainha da Paz. Que o Senhor Deus os abençoe. Senhor, derrame sobre o teu povo graça, misericórdia, coragem, disposição para amarmos a Ti acima de todas as coisas. Nos liberte de todo o mal, Senhor. Exerça a Tua autoridade sobre nós. Venha com o poder do Teu sangue, da Tua Santa Cruz, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, dos santos anjos, de São Miguel Arcanjo e da corte celeste, e nos livre de todo o mal, e nos dê, Senhor, a graça de perseverarmos até o fim na vida de santidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Amém.